Beleza? Esse aqui é o Papo Inútil, muito prazer, me chamo Suzana Gonçalves e sejam aí muito bem-vindos a esse mundo muito louco. E no vídeo de hoje vamos falar aí sobre o que rolou no primeiro episódio da 8ª temporada de Game of Thrones pra você aí que é fã, que tava esperando aí há muito tempo. E a pegada do primeiro episódio é igual o episódio inicial de todas as temporadas anteriores, que é uma pegada bem lenta. Tem aí a apresentação dos demais personagens que estão vivos ainda e a introdução de personagens novos, enfim. E pra quem esperava aí logo de início porradaria, o Rei da Noite chegando e morte, sangue, tipo eu... Vamos ter que esperar aí, né, o desenrolar dos próximos episódios, porque é a mesma pegada. Vai começar lento, até uma determinada parte, depois vai começar a jogar logo a informação de uma vez, já que é a conclusão, né, o fechamento da série vai encerrar esse ano. E tem poucos episódios, então eu acho que vai ser bem mais rápido. Eu também achei essa diferença das demais, porque demora para poder desenrolar em até 3 episódios, mas eu acho que como é o final, deve dar uma acelerada aí em algumas histórias e em alguns núcleos e personagens. O que eu acho bem legal, porque ficar enrolando vai ser um saco. Então, logo de início aí temos a chegada, né, da comitiva da Daenerys e do Jon Snow, que eles estão chegando ali em Winterfell, todo mundo reunido ali do norte, e tá chegando ali as tropas, né, que a Daenerys conseguiu reunir, e ela também trouxe de quebra os 2 dragões, o que é lógico que ela ia fazer, né. E temos ali a aparição de alguns personagens. Aqui eu vou destacar alguns que são importantes, que eu gosto, ou alguns personagens que têm mais importância na trama. Então, se você tem algum personagem preferido que sobreviveu ao longo das temporadas, o que é um grande milagre, deixe nos comentários o que você achou dele estar vivo, quais os personagens que você achou que realmente tinha que ter morrido há muito tempo. Comenta aí embaixo. Então, lá em Porto Real, a Cersei, ela recebe ali a notícia de que a muralha caiu e o Rei da Noite está vindo com tudo. Vem que vem tranquilo. E qual é a posição da Cersei? O que ela sente ali? O que ela transmite? Simplesmente ela caga. Por quê? Porque ela tá esperando ali as tropas que ela pediu, e ela tá ali com uma esperança de que além das tropas venham os tão esperados elefantes que ela ali pediu, né? Só que tadinha, mal tá tendo recurso pros dragões e não vai aparecer nem os lobos, imagina os elefantes. Ela vai ficar só na vontade. Pelo que dá pra entender ali na história. E rola ali uma conversa muito, sabe, desafiadora entre o Euron e... É Euron o nome dele? Eu acho que é ele, não me lembro muito bem, porque ele não é um personagem muito relevante pra mim. Enfim, rola uma conversa entre ele e a Cersei, né? Porque ele tá cobrando ali, porque ela fez os pedidos dela em relação à tropa, só que ela não falou nada do que seria dela em troca ali. E ele chega a falar lá no navio que ele queria, né? Enfim, vamos pular essa parte. E meio que ele joga ali a proposta, e a Cersei, esperta como sempre, ela acaba ali aceitando a proposta dele e rolando ali a situação entre os dois. E enquanto ele tá tentando ali parecer o transudo do rolê, né, tentando ali comparar ali os ex dela, que é o Rei Robert e também o Jaime, meio que rola ali uma situação. Só pra poder atualizar aí a parte em que eu falei sobre o diálogo da Cersei e do Euron, quando ele tá ali, né, se gabando de ser o transudo do rolê. Quando ele fala ali sobre o Rei Robert, no caso, o falecido marido da Cersei, e também do Jaime Lannister, que é o irmão dela, que ela fica meio furiosa com a situação, né, porque ela não gosta que toque no assunto. Deu um pau ali no áudio, e eu vou regravar essa parte aí. No caso, quando eles estão nesse diálogo, mostrando ali um desejo que ele tem de pôr um príncipe na barriga ali da Cersei. Então ela acaba ali juntando o útil ao agradável. Isso é o que dá a entender ali nessa cena, né, do diálogo entre os dois. Então, só pra atualizar essa parte, vamos continuar com a imagem mais bonitinha aí do resto do vídeo. E tipo, meio que esperta, como eu já falei, como ela é, tipo, ela faz uma cara de tá
Aí, já que no final da temporada passada ela acabou descobrindo que ela tava grávida, e quando rola ali, né, a aparição da Daenerys, do Jon, quando eles pedem ali a aliança de Porto Real e o Winterfell e a outra galerinha lá, o que acontece? Ela meio que caga pra tudo e o Jaime acaba ali indo embora pra poder ajudar, né, a guerra ali, né, lutar junto com o Winterfell. E o que acontece? Pra ela fala que é uma traição. Então, já que o Jaime foi embora, ela tá sozinha e o filho dela não tem pai, entre aspas. Tem pai, mas o cara foi embora. Então, meio que dá a entender uma suposição ali, meio que dá pra pegar assim no ar, de que talvez ela considere ali a proposta do Euron, né, quando ele fala ali sobre ter um príncipe, enfim, meio que ela tá grávida, então ela junta o útil ao agradável, como ela já fez isso antes com o Robert, em relação ali ao Jaime, que é um peido pra quem tá cagado, né, gente? Pra quem já fez isso antes. E ela nem precisou procurar um pai, meio que caiu ali no céu, ali na história, enfim. Talvez essa ideia aí possa ser levada mais pra frente. Também temos a cena ali em que o Bronn, ele é interrompido ali nos trabalhos dele, quando ele tá ali meio que na suruba dele ali, enfim, nos trabalhos, trânsitos ali dele, enfim. Que o mão do rei aparece, a mão da rainha, no caso, aparece ali, né, pra ele, e fala que ela tem um serviço pra ele, que agora a proposta é se os dois irmãos dela, né, no caso, o Jaime e o Tyrion sobreviverem à guerra, que a missão dele é matar os irmãos traidores e que ele vai ser bem recompensado por isso, já que o Jaime traiu ela, porque quando ela falou com ele acabou decidindo ir pra Winterfell, e também ainda tem aquela história do ódio que a Cersei tem pelo Tyrion, por conta do filho, enfim, que ela ainda acha que ele matou e toda aquela coisa ainda. Aparece ali também antes a cena ali do navio, que a Yara tá presa, aparece o resgate ali bem rápido, que o Theon resgata ela, ele deixa ele entender, né, sobre enquanto ela tá falando ali, que ela meio que fala pra ele que se ele quer realmente lutar ali ao lado de Winterfell. Ele fala que sim e ela apoia ali a ele. É uma cena bem rápida. Pulando, temos ali a disputa, né, sutil entre a Sansa e a Daenerys. Meio que dá pra entender, né, porque a família delas são inimigas, né, dá pra entender, né, essa situação, pelo fato da Sansa não conseguir confiar ali nela. E a Khaleesi joga ali na cara do Jon, né, quando eles estão tendo uma conversa ali, de que a Sansa pode ter o direito dela de não gostar da Daenerys, dela no caso, né, só que ela tem que respeitar porque ela é a rainha e é isso aí. Então, mesmo que ela não goste, a Daenerys tem que se fazer respeitar. Também rola ali a situação de cobrança entre os aliados ali de Winterfell, né, no caso quando eles questionam ali o Jon, que ele saiu coroado como rei do norte e ele acaba voltando ali como uma pessoa comum, né, como um lorde, como uma coisa qualquer, e as pessoas começam ali a questionar porque ele foi atrás da Khaleesi e ele acabou se ajoelhando pra ela, enfim, abdicando da coroação que ele teve, e ele explica que ele fez isso por conta do norte. Meio que o Tyrion se levanta pra meio que dar uma moral a mais ali no discurso dele, só que acaba que mais uma vez a Sansa tenta ali meio que disputar ali a atenção, meio que deixa ali a Daenerys em uma saia justa porque ela começa a questionar, né, ela fala ali que ela conseguiu juntar os suprimentos pra a galera do norte e que ela não contava com as tropas e mais dragões. E ela questiona ali sobre a alimentação dos dragões, e também a Khaleesi dá outra nela ali, falando que eles comem o que eles querem. Também aparece ali uma breve conversa do Tyrion com a Sansa, né? Eles acabam questionando ali algumas coisas. Ele fala ali, né, sobre ela ser muito inteligente, e ele também acaba tocando ali no ponto de todas as pessoas que subestimaram ela, acabaram ali morrendo ao longo das temporadas. E ela também questiona também sobre a aliança com a Daenerys, enfim. Rola ali finalmente o encontro mais íntimo da Arya com o Jon Snow, aquele abraço ali que meio que deu uma coçadinha nos olhos, né? Meio que lembrou o abraço de despedida lá na primeira temporada, e aconteceu esse reencontro, de vários desencontros que aconteceram entre os dois, e ele questiona onde ela tava, só que ela não comenta muita coisa do que aconteceu com ela
até chegar ali, né, do que ela passou, e ela acaba não contando nada, mas meio que ele questiona que se eles estivessem juntos, talvez muita coisa seria sido diferente, enfim, bem diferente do encontro dele com o Bran, né, que foi meio alguma coisa rápida, mas não com muita emoção, em que ele acaba falando ali que ele não é mais o mesmo, enfim. Temos a cena ali do voo do Jon Snow e a Daenerys, no caso ali o primeiro voo do Jon Snow com o dragão, que é o dragão ali que meio que se afeiçoou por ele, que tem o mesmo nome do pai, enfim. E eles acabam indo pra um lugar mais distante pra conversar, algo mais íntimo, rola alguns beijinhos, e meio que ela joga ali pra ele, esse é um bom lugar pra meio que ficar, e talvez ninguém encontre a gente, meio que tava querendo fugir, talvez, quem sabe? Mas a cena também dele se beijando e o dragão ali meio que olhando com uma cara de puto, muito bom. Também aparece ali a cena de um personagem que é um pouco importante, que é o filho legítimo do Robert, do rei Robert, aquele que ele acaba se tornando ferreiro, e ele aparece ali fazendo algumas armas com os restos ali de vidro de dragão, e o perdigueiro tá ali, faz algumas piadas de mau gosto, e a Arya aparece, meio que rola um clima tenso entre o perdigueiro e a Arya. Ele tenta meio que questionar algumas coisas, e meio que nesse questionamento rola ali uma ofensa, mas ele meio que bota o rabo entre as pernas e acaba metendo o pé. Rola um pedido ali da Arya pra confecção ali de uma arma pra ela, meio que rola ali um clima entre eles, mas fica o questionamento, será que vai finalmente rolar alguma coisa boa pra Arya? Será que ele vai morrer daqui a um tempo? Será que vão investir nesse sentimento que eles têm um pelo outro? Quem sabe, né? Mas como nada, né, das coisas que a gente espera é possível na série, então fica só aí mesmo jogada no ar. Finalmente rola ali a conversa do Jon Snow com a Sansa, que ele fala ali sobre a aliança com a Daenerys, ele pede ali, né, pra ela confiar nele, e rola meio que uma pergunta com uma jogada ali na cara quando ela questiona o Jon Snow, perguntando se ele abriu mão da coroação realmente pelo povo do norte ou porque ele de fato estava ali apaixonado. Se isso aconteceu tudo foi porque ele estava apaixonado ali pela Daenerys. Meio que rolou um silêncio ali no recinto e cortou ali a cena. Temos uma cena bem triste, bem intrigante ali, que é quando a Daenerys vai ali agradecer o Sam pela ajuda que ele deu ali pelo personagem que eu esqueci o nome. Ai, gente, aquele cara que acompanhava ela, esqueci o nome dele, ficou doente, com uma doença muito contagiosa que a Daenerys mandou ele embora, e ela foi ali agradecer a ele, e meio que o Sam acaba pedindo ali, aproveitando a oportunidade e pedindo ali um perdão pelas coisas que ele fez, né, que no caso seriam alguns crimes que ele tinha cometido, no caso quando ele pegou ali os livros, quando ele pegou ali a espada da família dele, e meio que nessa conversa a Daenerys acaba ali falando, né, que ela matou ali o pai e o irmão dele. Ela justifica ali que as mortes aconteceram porque eles não quiseram ali se unir a ela, e com essa informação toda o Sam acaba ficando meio desorientado, meio desnorteado, e ele sai, né, do local onde eles estavam, e nisso ele acaba encontrando o Bran, dá a entender ali que o Bran já tá há muito tempo ali, e ele questiona ali o Bran, meio que ele esquece um pouco o que tá acontecendo, e ele questiona ali o Bran por que ele tá ali fora, e ele acaba disparando ali que ele tá esperando um velho amigo. Dá a entender, pelo que eu entendi, que o velho amigo poderia ser o Sam, no caso que ele tava esperando ali a revelação, e no caso quando ele dispara ali que o Sam tem que contar a verdade, que aquilo ali é o momento, e aí nessa conversa o Sam meio que pergunta pra ele, questiona por que ele não falou, ele era a pessoa pra falar, meio que passa a bola ali pro Sam, e acontece a cena mais foda, que durou 8 fucking temporadas. O que acontece é que o Sam vai atrás do Jon, ele encontra ali o Jon, que ele tá fazendo uma homenagem ali pro pai, pro Ned Stark, enfim. E o que acontece? Que o Sam vai lá contar pra ele que a Daenerys falou sobre a morte, né, do pai e do irmão dele. Meio que aparece ali a reação do Jon Snow, que ele não sabia, então o Sam meio que entende que ele não sabia, e ele tenta ali questionar o porquê que a Daenerys não teve misericórdia como o Jon Snow teve em determinados momentos nas demais temporadas, que ele poderia ter matado um monte de gente, e meio que ele foi piedoso com algumas pessoas. O Jon Snow, por sua vez, tenta ali dar uma passada de pano,
porque ele é rainha, ela tem que se fazer respeitar, enfim. Só que o Sam aproveita ali a situação e joga ali a revelação bombástica da história real do Jon Snow. Ele acaba falando que ele conseguiu encontrar ali o livro que conta a história verdadeira dele e que o Jon Snow é filho da Lyanna com o Rhaegar. E aí o que acontece? Ele meio que fica desnorteado, ele fala, não, meu pai é o Ned Stark. E aí ele fala que o Ned, ele meio que escondeu a história por conta do Robert, que se ele descobrisse ele poderia ter matado o Jon Snow, e ele fez a promessa pra Lyanna de que ele, no caso, protegeria ali o Jon Snow, e ele fala o nome verdadeiro do Jon, e fala que ele é o rei legítimo. E aí meio que dá pra entender, até mesmo o Sam saca que ele meio que fica contra a vontade, tipo, vamos esconder essa parada aí, deixa essa parada pra lá, já não faz mais sentido. E aí o Sam joga pra ele, acaba aproveitando o momento e pergunta pra ele, né? O Sam pergunta pro Jon, será que a Daenerys vai fazer a mesma coisa que você fez? Abrir mão, né, do trono pro rei legítimo. Será que isso realmente vai acontecer? Meio que dá aquela quebrada ali, um silêncio de novo. Ou seja, será que de fato o Jon Snow vai pegar essa informação e guardar pra ele? Ou será que vai acontecer mesmo ali o casamento, que é questionado ali com os dois personagens lá em Winterfell, quando eles falam ali pro Tyrion que tem que rolar ali um casamento, porque a galera do norte, ela desconfia muito dos forasteiros, e aí meio que tem que rolar uma aliança a mais, no caso um casamento, pra poder trazer ali a confiança da galera do norte. E se realmente isso vai acontecer, será que vai ter algum peso? Será que essa informação vai ser mantida? Será que um dos dois podem morrer? E será que essa informação vai ter algum peso mais pra frente? Não se sabe. Mas o que dá pra entender é que possivelmente o Jon Snow deva segurar essa informação aí. Tem também a cena da muralha, quando tá a galera chegando ali, né, na muralha, que eles acabam vendo ali a mensagem do garoto que tá empalhado, que ele tá de olho fechado, meio que morto, depois ele abre os olhos, é uma cena bem de suspense, bem intensa. Isso já aconteceu antes na temporada, quando eles deixam ali a mensagem das cabeças empalhadas. Acho que foi na primeira temporada isso. Então é a mesma coisa que acontece na última temporada. É pra avisar, estou chegando, preparem-se. E aí pula pro final e finalmente é revelado quem o Bran estava esperando. Que era quem? Nada mais, nada menos que Jaime Lannister. Jaime Lannister finalmente chega ali em Winterfell com uma mudança de visual. Ele não tá louro, ele tá com o cabelo mais escuro. E aí, qual é a primeira pessoa que ele vê ali parado? Sim, o Bran. E meio que ele descobre ali que o Bran tá vivo e que vai dar merda. E assim termina o primeiro episódio da 8ª temporada. Então é isso aí, esse foi o resumão, né, no caso, contando, né, do que aconteceu, do que rolou, mais meu ponto de vista no primeiro episódio da 8ª temporada, e também alguns questionamentos pessoais, né, sobre o primeiro episódio. Eu tava com uma ideia aí de fazer um resumão do que rolou nos episódios passados pra relembrar as coisas mais importantes, talvez isso role mais pra frente, né, pra galera que quer se atualizar, que quer voltar a assistir, ou que não lembra mais de nada, nem de ninguém. Então, no caso, se rolar algum resumão, pode ser que seja um resumão das partes mais importantes, dos destaques das temporadas passadas. E aí ficam os questionamentos. O que será que vai rolar nos próximos episódios? Será que o Jon Snow vai guardar a informação? Será que ele vai contar pra alguém? Será que a Daenerys vai abrir mão do título dela de rainha pra poder realmente coroar o rei legítimo? Será que o Sam também vai guardar essa informação? Ou ele vai contar pra alguém como uma forma de vingança pela morte dos casos do pai dele, do irmão? E será que a aliança entre os dois povos vai dar merda? Será que realmente é verdade sobre o que aconteceu naquele fatídico dia em que o Bran caiu, que foi realmente, no caso, o Jaime que fez aquilo com ele? Será que vai ser revelado logo nos primeiros episódios, ou se vai ficar enrolando mais pra frente? Será que o Bran vai acabar contando, ou ele vai se vingar de alguma forma do Jaime Lannister? O que será que a Cersei vai fazer nesses episódios que vem mais pra frente? Será que ela vai ficar quietinha? Será que ela vai se unir realmente a Winterfell? Será que possivelmente possa rolar outras alianças por aí, né? E quem realmente vai ficar com, né, o trono aí e comandar os 7 reinos? Essa é a pergunta e as questões aí que ficam mais pra frente. Quem será que morre? Quem será que sobrevive? Será que Daenerys e Jon Snow ficam no final e tem aquele final mela cueca de The End, felizes para sempre? Será que alguém morre? Ou um dos dois? Será que a Sansa maldita, a personagem que eu mais odeio na série, morre? Ou a maldita continua até o final? Essas outras perguntas nos
pelos próximos episódios. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu gostei, deixa os comentários a sua perspectiva daqui mais pra frente. Aproveita e se inscreve no canal e também ativa o sininho pra você poder receber as notificações de quando rolar os novos por aqui. E compartilha aí o canal, se você curte o conteúdo, com quem você conhece, pra dar essa moralzinha aí pro canal continuar crescendo. Então é isso aí, vou ficando por aqui. Um enorme beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!